Aí na segunda canta mais forte. Mas vocês aprenderam a música não. Deus abençoe a todos, pastor Mário, tem a palavra. Deus abençoe. Boa noite. Saúdo os irmãos com a paz de Cristo, amém? Amém. Muito bem, nós estamos aí num curso de escatologia, estamos adentrando a aula 21ª. Eu quero convidá-los a ler comigo um trecho que está lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 17. Por favor, tenha bondade. Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 17. Eu quero começar a aula de hoje fazendo essa leitura, que foi o último texto que li na semana passada. Estamos com a presença do Vinícius aqui com a gente, né? Da Igreja Batista Salem. Ele é um dos nossos formados ali do Seminário Batista Regular do Sul, fez o curso de bacharel em teologia, está aí orando, pedindo a direção de Deus para que ele consiga configurar aí um ministério de auxílio na área de música, né? Então que Deus possa abençoá-los, que Deus possa dirigi-lo, né? Para que ele consiga aí fazer esse projeto, apresentar aí talvez às igrejas, que Deus possa estar o ajudando. Bom, Vini, obrigado pela sua presença. Apocalipse 6:17, porque chegou o grande dia do quê? Da ira deles. Porque chegou o grande dia da ira deles. Aí temos uma pergunta, e eu quero responder essa pergunta hoje. A pergunta é a seguinte, está no texto: e quem é que pode suster-se? E quem é que pode suster-se? Vamos orar. Amado Deus, nós nos colocamos diante do Senhor com gratidão em nosso coração por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. A Tua palavra diz que o Senhor nos socorre em nossas aflições e de todas elas o Senhor nos livra. Isso significa que nós temos uma dependência vitalícia do Senhor. Embora nesse mundo venhamos passar por tantas tribulações, nós temos a esperança e a certeza de que não ficaremos sozinhos. O Senhor está conosco, o Senhor está agindo por meio de nós, através de nós, e o Senhor está agindo diretamente em nós. Eu peço ao Senhor que nos abençoe em tudo aquilo que vamos ler, tudo aquilo que vamos pensar, que a palavra do Senhor, ó Deus, entre em nossos corações, produza em nós as mudanças que são necessárias, edifica-nos como o pastor Jonas mencionou. Pedimos tudo isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer com vocês, rapidamente, uma revisão cronológica daquilo que nós estudamos até o momento presente a respeito do livro do Apocalipse.
tá? Vamos começar com Apocalipse capítulo 1, né? O que foi que nós aprendemos no livro, no capítulo de número 1? Ora, nós aprendemos uma visão que João recebe de Jesus glorificado. Ok? No capítulo 2 e 3, nós temos outra revelação de Jesus Cristo a João, que foi cartas que foram escritas às igrejas. Cartas às igrejas. Ok? Nós já passamos por isso. Em Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo 5, nós já estudamos. Nós temos aqui a revelação, a visão do trono de Deus e o Cordeiro. Tá bom? Nós estudamos na semana passada Apocalipse capítulo de número 6, né? Em Apocalipse capítulo número 6, o que foi que nós estudamos? Nós tivemos aqui uma visão de um juízo, né? Os selos, a abertura dos selos. Sendo que o primeiro selo, puxa aí na sua memória, apresenta para nós um dano, né? Essa foi a minha proposta. Quais foram os danos dos selos? E qual seria o primeiro dano? Ora, nós aprendemos que o primeiro dano foi o surgimento de quem? O surgimento do anticristo como um líder o quê? Diplomático. Ok? Então, a abertura do primeiro selo, nós temos aí o surgimento, o aparecimento do anticristo como um líder diplomático. Por isso que o texto fala um cavaleiro num cavalo de cor? Cor branca, né? Aí nós aprendemos também o segundo selo que foi aberto, que trouxe danos também. Alguém lembra qual foi o dano causado pelo segundo selo? Se você pensou conflitos interpessoais, você acertou. Ok? Conflitos interpessoais. Este foi o segundo dano causado pela abertura do segundo selo. No terceiro selo, nós estudamos que o dano foi crise, o quê? Econômica, crise econômico, né? Econômica e fome. A abertura do quarto selo, nós tivemos o quê? Morte em larga, o quê? Escala. Alguém lembra qual é o percentual que o texto apresenta da mortandade que ocorreu na abertura aí do quarto selo? Quem lembra? 1/4. 25% da população ela morre. Se isso fosse hoje, nós estamos falando em que número? Mais ou menos 2 bilhões de pessoas mortas já no início, né? E nós fizemos até um comparativo com a Segunda Guerra Mundial. Os danos causados pela abertura do quarto selo seria equivalente a 7 grandes guerras mundiais. Para vocês terem uma ideia da proporção de mortes que haverá na abertura do quarto selo. Muito bem, nós aprendemos também a abertura do quinto selo. Nós tivemos aí o clamor dos mártires. O clamor dos mártires. Inclusive, nós começamos o estudo, eu tecendo comentário com vocês a respeito desse clamor. Eles pedem por quê? Por paz ou amor? Nem paz nem amor, eles pedem por justiça.
justiça. Eu soube, a Juliana comentou comigo que a Lê estava falando que uma das meninas ora por justiça, né? Quem que é que ora? Ela que ora. Eu falei, nós não oramos por justiça, né? E ela pegou, e ela comentou para mim, mas mãe, eu oro por justiça. Certo, é isso mesmo. Muito bem. Nós aprendemos também, na semana passada, o sexto dano, que foi a abertura do sexto selo. E o dano foi abalo o quê? Abalo cósmico. Abalo cósmico. Irmãos, desse modo, são esses os assuntos que tratamos até agora. Tá bom? Sendo que o último versículo do capítulo 6 termina com aquela pergunta que eu já mencionei a vocês no início do estudo. Vamos para lá novamente, Apocalipse 6,17. Apocalipse 6,17 diz assim: porque chegou o grande da ira deles, e quem é que pode suster-se? Deixe-me aqui contextualizá-los. Nós aprendemos na semana passada que a abertura de cada um dos selos trouxe sérios danos ao planeta e também sérios danos à humanidade, sendo que no finalzinho do capítulo 6, a Bíblia fala para nós que os reis, os ricos e os poderosos, diante dessa catástrofe que se instala no planeta, que é a manifestação do juízo de Deus, os reis fogem para onde? Vocês se lembram? Eles fogem para as florestas. Eles tentam se esconder nas cavernas. E a Bíblia vai dizer para nós que, inclusive, quando eles adentram essas cavernas, eles pedem morte para si, eles pedem para que os rochedos caiam em cima deles, porque eles estão angustiados, eles estão com medo, eles estão apavorados. Então nós estamos tratando de um momento que a justiça divina, ela está sendo manifestada contra toda impiedade e perversão. Tanto é fato que o texto começa falando no versículo 17: chegou o grande dia da ira deles. Pergunta a vocês: ira deles, de quem? Quem são deles? Chegou o grande dia da ira deles. Quem são esses deles? Resposta: Deus Pai e o Cordeiro. Chegou o grande dia que Deus Pai vai manifestar a sua ira, e que o Cordeiro também vai manifestar a sua ira. O texto, ele fala isso para nós. E aí no final dessa expressão, temos uma pergunta retórica. O que seria uma pergunta retórica? É uma pergunta que a resposta, ela é óbvia. A resposta, ela já está implícita. Não precisa de alguém responder, que a resposta é clara. Então, nós temos a pergunta: quem é que pode suster-se diante da ira da Trindade? Qual seria a resposta? Vinícius acertou: ninguém. Quem é que pode suster-se? Quem é que pode fugir? Quem é que pode se salvar? Quem é que pode sobreviver? Quem é que pode suportar? Quem é que pode resistir? A resposta é muito simples. Se Deus está manifestando sua ira, ninguém se salva, gente. E é justamente, presta atenção, é justamente dentro desse ambiente catastrófico que a gente entra no capítulo 7. Porque o capítulo 7, ele vai trazer a resposta a esta pergunta. O capítulo 7, irmãos, nós temos um intervalo entre, aqui ó, o sexto selo e o sétimo selo. Nós temos aqui, um intervalo.
nós temos aqui o capítulo 7. E esse capítulo 7 que vamos entrar hoje, que é um intervalo, presta atenção, é o único capítulo de todo o contexto da tribulação que nós temos um suspiro, nós temos um alento, nós temos um momento aqui de refrigério, porque o mundo inteiro está sendo sacudido. E aqui no capítulo 7 eu tenho um alento. E por que é que Deus coloca esse alento? Porque no meio de todo mundo há pessoas que vão se converter. E Deus vai intervir no curso da tribulação que está sacudindo o mundo. Deus intervém para proteger os seus. Não é a igreja, porque a igreja já foi levada. Então o capítulo 7, ele é um capítulo, irmãos, que eu diria a vocês, necessário. Por quê? Porque se Deus não intervisse, a manifestação da ira de Deus e do Cordeiro iria pegar todo mundo, até o povo de Deus. E o que o povo de Deus tem a ver com a manifestação da ira do Cordeiro? Nenhuma, eles estão no meio. Então é um capítulo de alento, é um capítulo de refrigério. Você vai ver, irmãos, Deus protegendo algumas pessoas. Aqui, ó, não todas. Deus vai proteger algumas pessoas. Sabe quem é que Deus vai proteger? Os seus escolhidos. Isso mesmo. Deus vai proteger os seus escolhidos durante a tribulação. Para quê? Finalidade: para que eles consigam cumprir sua missão. Isso significa que Deus sela os seus, selar é escolher. Deus sela os seus antes de intensificar o juízo. Porque nós temos que entender, e você precisa entender isso, que a partir de agora, a tensão aumenta, a intensidade dos juízos aumenta. Então Deus dá uma pausa aqui, porque Deus vai derramar a sua cólera, Deus vai derramar a sua ira, e você vai perceber que as punições que Deus se manifesta na grande tribulação, ela será progressiva. Ela se dará por etapas, né? E esse juízo, na medida que vai chegando o fim, a tensão vai aumentando. Por exemplo, você vê o livro começando os juízos através dos selos, ok? A abertura dos selos. Podemos chamar aqui, ó, os selos, o primeiro nível de tensão. Primeiro nível. Só que essa tensão, ela aumenta gradativamente. Ela vai aumentando gradativamente. Quando nós chegamos às trombetas, ok? A gente vai chegar nelas daqui a algumas aulas. Vocês perceberão que a gente entra num segundo nível de tensão. Só que não para por aqui. Porque nós temos um terceiro nível de tensão, que são as taças. Aqui, quando chega nas taças, o ambiente do planeta, você está reclamando do calor aí, tá? Eu estou também. Quando nós chegarmos nas taças, o ambiente do planeta vai ser totalmente agonizante. Então por isso que o capítulo é 7, porque o povo de Deus passa por isso, não a igreja. Mas as pessoas que vão se converter na tribulação, pessoas salvas, vão passar por isso. Então Deus sela eles antes de aumentar a tensão do período da grande tribulação. Então, irmãos, como é que se desenvolve a proteção divina em relação ao seu povo? Eu vou apresentar isso a vocês, tá bom? Em primeiro lugar, Pastor Jonas, pega
2, 3 toalhinhas. Eu não peguei para poder limpar o quadro. Eu quero anotar para que você acompanhe de maneira aí didática, porque eu vou demonstrar a vocês pelo menos 5 formas que essa proteção ela se desenvolve, e falarei de modo bem objetivo, para que você não se canse. Deixa o pastor trazer esse apagador portátil. Eu vou limpar. Vamos lá. Em primeiro lugar, essa proteção, você está tomando nota? Se você não está tomando nota, você vai esquecer. Obrigado. Em primeiro lugar, essa proteção ela se desenvolve aqui, ó, dentro de um plano organizado. Vamos anotar aqui. Plano organizado. Olha só, isso aqui é um apagador? Que chique. Avisa seu pai. Que todas as vezes eu peço ajuda para ele e no final não uso. Apocalipse capítulo 7, de 1 a 3, por favor. Apocalipse 7, de 1 a 3. Pastor Davi, o senhor pode ler esse conjunto de versos? Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Ok, pastor, muito obrigado pela sua leitura. O senhor leu até o versículo 4 ou 3? Tá, o senhor antecipou, tá bom? Era até o 3. Tá bom? Vamos ficar até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Tá bom? Mas, pastor, muito obrigado pela sua leitura. Irmãos, quando a gente se debruça para esse registro, você consegue perceber claramente o controle que Deus tem sobre seus próprios juízos. Porque Deus tem um plano organizado para aplicar a sua ira. Deus tem controle sobre seus próprios juízos. Porque a gente está vindo de uma série de danos terríveis sobre o planeta e sobre a vida das pessoas. E aqui no capítulo 7, tudo para. Os juízos param. E isso aqui para mim é tremendo. Pelo simples fato de que Deus tem um plano para aplicar o seu juízo. Irmãos, pare para pensar. Deus é diferente de nós. Deus tem controle sobre sua própria ira. Você não tem. Deus, quando Ele se ira, a manifestação da ira dele tem um plano organizado. E esse texto demonstra isso para nós. Deus, quando Ele manifesta a ira, Ele pode parar, Ele pode começar e Ele pode recomeçar. Deus, Ele não é movido por uma emoção descontrolada como nós, quando nós nos encontramos irados. Porque o texto fala que vai ser manifestada a ira deles. A ira de Deus e a ira do Cordeiro. E Deus, quando Ele manifesta a sua ira, ela é organizada. Deus, irmãos, Ele não é um Deus desesperado por vingança. Como se Deus dissesse assim: temos que matá-los a qualquer custo. Não, Ele tem controle. Quantos de vocês já viram nos noticiários um homem com ira e com uma faca na mão?
alguém que está com ira. Veja o dano que ele pode causar. Você com ira no trânsito, devidamente motivado, você será capaz de fazer coisas bárbaras. Eu e você. Um homem, irmãos, pensa comigo, um homem irado com uma arma na mão. Ele atira descontroladamente. O homem, irmãos, quando ele está irado, ele perde o domínio próprio, mas isso não acontece com Deus. E esse texto está demonstrando isso para nós. Deus, irado, ainda tem controle sobre suas emoções. Eu lembro uma vez, pastor, eu estava numa assembleia, em uma das igrejas que eu passei, e eu precisava colocar uma jovem da nossa igreja em disciplina restaurativa, porque ela estava tendo relações íntimas com o namorado dela, e essa informação chegou a nós, e eu precisava colocá-la em disciplina, e era até restaurativa, eu iria ajudá-la, não era nem disciplina de exclusão. E quando eu trouxe esse assunto em pauta à igreja, curiosamente, uma irmã da igreja, ela se levanta, furiosa. Ela não concordou com o meu procedimento ali, né, diante daquela situação. Ela ficou nervosa, ela ficou tão irritada comigo, que ela se levanta e dá uma bicuda na cadeira que estava na frente dela. E ela sai gritando e me xingando. Veja, isso jamais aconteceria com Deus. Deus está irado? Sim. Jesus está irado? O texto fala, grande dia da ira. Mas mesmo na ira, Deus tem um plano organizado. Ele não perde o controle da situação. Inclusive, Deus tem controle sobre o seu próprio poder. Deus tem controle sobre sua própria ira. E esse texto demonstra isso para nós. Nós estamos num período de juízo, de punições severas. O pastor Davi leu que Deus deu ordem a seus anjos que retivessem os ventos. E ventos aqui é aquela sequência de juízos, como se estivesse vindo aquele vendaval destruidor, e Deus cessa por um momento a sua ira. Então veja que lição preciosa aprendemos aqui. Deus, ele faz debaixo de um plano. O juízo foi suspenso para que houvesse o selamento. Deus dá ordem. Veja, Deus não age com improviso. Quando nós estamos irados, nós improvisamos. Isso não acontece com Deus, porque Deus tem um plano organizado. Em segundo lugar, essa proteção, ela se desenvolve, número 2, ela se desenvolve com um grupo de pessoas específicas. Com um grupo de pessoas específicas. Agora vamos lá, versículos 4 a 8, Apocalipse 7, Edu, leia para nós, Apocalipse 7, 4 a 8, um grupo de pessoas específicas. Eu vi o número dos que foram marcados com seus livros, 144.000 de todas as tribos de Israel. Na tribo de Judá, cancelado 12.000, na tribo de Ruben, 12.000, na tribo de Gad, 12.000, na tribo de Aser, 12.000, na tribo de Naftali, 12.000, na tribo de Manassés, 12.000, na tribo de Simeão, 12.000, na tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, cancelados 12.000. Obrigado, Eduardo. Olha, irmãos, veja que interessante como que essa proteção ela se desenvolve. Nós estamos falando aqui de um grupo de pessoas específicas. Não são todas as pessoas e não são pessoas aleatórias. Deixa eu me perguntar a vocês. Deus sabe as pessoas
é aleatório. Ele sabe exatamente as pessoas que ele escolhe. Nós temos aqui, gente, o número exato. Deus sabe o número exato? Você vê aqui um número literal e definido. Não poderia ser 12.001, nem 12.002, nem 11.999. Não, é 12.000 de cada tribo. Veja que Deus sabe exatamente o grupo de pessoas que Ele vai proteger durante a tribulação. O texto diz, João fala, e ouvi o número dos assinalados. Eram 144.000, olha aqui, 144.000, todos das tribos, e o texto enfatiza, dos filhos de quem? De Israel. E o texto, para reforçar que ele está falando de judeu, ele descreve as tribos. 12.000 homens, não tem mulheres aqui. 12.000 homens da tribo de Israel: Judá, Rubem, Gade, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Nós estamos aprendendo com o pastor Jonas, aos domingos, aos cultos, o livro dos números, que nós estamos estudando. O pastor está no início. E não sei se você estava atento no que ele estava falando. Ele falou, e eu prestei bem atenção, porque eu estava tomando nota. Ele falou o seguinte: quando Deus estabelece as tribos, Deus organiza elas de acordo com funções e ocupações. Até o pastor deu alguns exemplos. Nós temos 12 tribos. O que faziam essas pessoas que compunham essas tribos? O pastor está na tribo de Levi. Até ele ramificou os 3 filhos de Arão. Cada um tem uma ocupação dentro de um serviço. Não é, pastor? E o pastor está falando um pouquinho sobre isso. É importante que você saiba que quando Deus estabelece as tribos dos filhos de Israel, cada tribo tinha uma ocupação, tinha uma responsabilidade, tinha uma função. Por exemplo, função de sacerdotes. Qual tribo? Levi. Era o trabalho deles. Função de reino. Qual tribo? Judá. Função de agricultores. Das 12 tribos, 3 delas dedicariam-se à agricultura. Seriam a tribo de Manassés, Asser e Rubem. Função de defesa, tribo de Rubem. Função de liderança política, José já ocupava isso lá no Egito, né? Função política. Função de discernimento ou de sabedoria, tribo de Isacar. Função de navegação, Zebulon. Função de comunicação, Naftali. Função de justiça, tribo de Dan. Você percebe que Deus é um Deus organizado. A Bíblia fala no livro de 1 Coríntios que o nosso Deus é um Deus de ordem e decência. Quando Deus estabelece as tribos, Deus coloca as tribos dentro de funções, dentro de ocupações. Presta atenção no que eu vou falar agora. Aqui Deus suscita novamente as tribos dos filhos de Israel, mas a ocupação deles aqui será outra. As 12 tribos terão a mesma ocupação na tribulação, terão a mesma função. Sabe qual será o posto deles? Deus vai colocá-los como evangelistas. Nós estamos falando de 144.000 evangelistas. Olha, irmãos, são 12 tribos, os filhos de Israel, e eles serão nomeados, eles estão sendo selados para uma missão.
Aqui não é a igreja. Aqui são os filhos de Israel. E por que não é a igreja? Você poderia responder rapidamente: pastor, não é a igreja porque a igreja já foi arrebatada, lá no capítulo 4. Mas há outras razões que reforçam o fato de que nós não estamos falando da igreja aqui. Primeiro, a igreja ela nunca é chamada de tribo. A igreja é chamada um só corpo. Outra coisa, a igreja não tem raça. Aqui nós estamos falando de uma raça. A igreja é composta de uma distinção de etnias. Todas as raças. Outra coisa, a igreja, gente, ela não é numerada. Aqui nós temos um número exato. A igreja é composta de números ilimitados. Inclusive está no estatuto, se não me bobear a memória, acho que no estatuto da igreja. A igreja é composta de números indeterminados de pessoas de todas as raças, sexo. Eu acho que está assim, porque é o conceito de igreja. A igreja, ela não é selada para uma missão. Aqui sim, a igreja é selada com o Espírito Santo, é diferente. Então há razões para entendermos que aqui nós não estamos falando da igreja, nós estamos falando de Israel. Preste atenção, e aqui está acontecendo algo fantástico. Sabe o que é? Deus está voltando a trabalhar com Israel. Deus deixou de trabalhar com Israel, sabe quando? Desde a rejeição do Messias. E aqui Deus está voltando a trabalhar novamente com Israel, porque até então Israel não ocupa o centro mais. Inclusive, não sei se você lembra o texto de Romanos 11. Leia lá comigo, Romanos capítulo 11, versículos 7 e 8. Romanos 11, 7 e 8. Vinícius, leia para a gente em voz alta. Romanos 11, 7 e 8. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Obrigado, Vinícius. Esse texto que Paulo está falando na carta aos Romanos explica que Israel, por causa da rejeição ao Messias, Deus havia colocado na nação de Israel um endurecimento e um espírito profundo de sono. Eles iriam ver o Messias, eles não iriam enxergar. Eles iriam ouvir a mensagem, eles como nação não iriam se converter. Eles não vão se converter. O texto bíblico fala porque Deus colocou neles endurecimento e um espírito profundo de sono. Você pode conversar com um rabino, abrir o evangelho, explicar claramente como nação, como indivíduos, pode ser que muitos judeus se convertam, mas como nação, não. E esse texto está falando para nós que Deus está voltando a trabalhar com eles. Porque, veja só, a igreja ela foi arrebatada, a igreja não existe mais. E Deus está trabalhando. Aqui, ó, não é o clímax. Como nação se converte ao Messias. Nós estamos falando, por enquanto, no comecinho. Deus está trazendo eles de volta aos poucos. Deus está trabalhando com 144 mil. Porque lá em Apocalipse 19, Deus vai trabalhar com Israel como nação. Ali é o clímax. É na segunda vinda de Cristo. Apocalipse 19. Mas aqui não. Nós estamos no comecinho. Irmãos, Deus nunca abandonou Israel. Mas Deus colocou eles no endurecimento. Deus deixou eles com espírito de sono profundo. E aqui Deus volta a trabalhar com eles. E esse trecho prova isso, porque Deus revela para nós nesse texto que Ele escolhe. Deus escolhe. Não são eles que escolhem. Deus escolhe 144 mil dos filhos de Israel. E Deus escolhe eles para uma missão.
E com isso a gente chega ao terceiro lugar, como que se desenvolve a proteção deles através do sucesso da missão. Sucesso da missão. Deus deu uma missão aos 144 mil, ok? Qual o resultado? Sucesso total. Os versículos 9 a 12 provam isso. Veja lá comigo. Depois dessas coisas, João disse: olhei, eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus que está assentado sobre o trono e o Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoravam a Deus. Amém. Louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Irmãos, esse trecho ele é simplesmente maravilhoso. E sabe por que ele é maravilhoso? Porque esse registro é um registro do futuro. E ele está falando da conversão de muitas pessoas no futuro. E mais, resultado do trabalho missionário desses 144 mil evangelistas dos filhos de Israel. Irmãos, a visão de João demonstra uma multidão de pessoas de todos os povos, línguas, nações. Sabe o que a gente vê aqui? Que durante a tribulação, durante aqueles 7 anos de tribulação, vai haver uma ação salvífica naqueles dias. E o texto bíblico fala que essas pessoas convertidas, elas estão diante do trono, elas vão para o céu. E elas estão vestidas de branco. E elas estão com palmas nas mãos, sinal de vitória. Desse modo, mesmo na tribulação, Deus continua salvando pessoas. Vai haver salvação. Aliás, eu posso dizer a vocês com toda tranquilidade, vai haver durante a tribulação um grande avivamento missionário. Durante a tribulação, por causa desses evangelistas, vai haver um grande despertamento missionário. E eu gosto muito de missões, irmãos. Vocês percebem que eu vibro com isso, né? Eu lembro quando eu estudei isso há 25 anos atrás, quando estava fazendo meu discipulado. E ao mesmo tempo, quando eu vibrava com esse fato, esse trabalho bem sucedido desses evangelistas, eu ficava frustrado, porque eu não iria participar. E como eu faço parte da igreja, eu já fui arrebatado. Quando esses 144 mil forem levantados, e eu ficava frustrado, mesmo sabendo que esses 144 mil, depois que eles cumprem a missão, eles morrem. Todos eles serão degolados, eles serão decapitados, todos eles. Os 144 mil, o anticristo mata todos eles. Mesmo eu sabendo que todos eles iriam morrer depois de cumprirem a missão, eu queria ser um desses evangelistas. Eu lembro uma vez que eu vim da igreja Batista Calvário, cheguei em casa e eu olhei e falei: Deus, deixa eu ser um desses evangelistas, por favor. Eu sabia que não era possível, mas eu queria ser, mesmo que eu soubesse que o fim fosse ser decapitado. O fato, irmãos, é que o resultado desse trabalho ele foi tremendo. Muitas pessoas se converteram durante a tribulação, mesmo com a pior perseguição imposta pelo anticristo. Em quarto lugar, estou chegando ao final, viu?
Essa proteção, ela também se desenvolve em um momento específico. Em um momento específico. Veja o texto. Apocalipse 7, 13 e 14. Quem pode ler? Leia para nós em voz alta. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestidura brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavados das vestiduras e alvejaram o sangue do Cordeiro. Obrigado por ter lido. Irmãos, aqui ó, Deus tem salvado pessoas, amém? Amém. Deus salvou pessoas no Antigo Testamento. Deus salvou pessoas no Novo Testamento. Deus tem salvado pessoas nos nossos dias. E Deus vai salvar pessoas durante a tribulação. E por que Deus salva pessoas? Porque Deus tem um grande plano de redenção. Mas eu quero me deter aqui no texto, porque esse texto está falando do futuro, de pessoas que ainda não foram salvas, mas de pessoas que vão ser salvas. E João aqui, ele foi levado a refletir sobre uma pergunta pedagógica que foi feita a ele. A pergunta que foi feita a ele é o seguinte: ele viu 144 mil evangelistas, e de logo em seguida ele viu uma multidão de pessoas convertidas que não poderia contar. E alguém pergunta para ele: você sabe, João, de onde vem todo esse pessoalzinho aqui? Fazendo João refletir, e a resposta está no texto. Ou seja, nós temos um momento específico na história que isso se cumpriu. E em que momento específico seria esse? A grande tribulação. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E para eu terminar, em quinto lugar, essa proteção, ela se desenvolve dentro de um propósito eterno. Essa proteção, ela se desenvolve dentro de um propósito eterno. Últimos versículos do capítulo 7, 15 a 17. Pastor Jonas, me ajude, leia para nós. Razão que se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estará sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem a dor. Mas o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará os olhos toda a lágrima. Obrigado, pastor. O pastor começa lendo o texto com a seguinte expressão: a razão. O propósito disso tudo acontecer que está registrado no capítulo 7. Qual a razão disso? O texto está falando, irmão, do destino eterno desses redimidos. O texto fala sobre serviço. Qual o destino eterno desses redimidos? Dessa multidão de povos, línguas e raças que vão ser salvos pelo Evangelho pregado pelos 144 mil. Qual vai ser o serviço deles quando eles entrarem na eternidade? O texto fala que eles vão servir o Senhor dia e noite. O texto fala também sobre alívio, sem fome,
sem sede e sem dor. Sabe por quê? Porque essas pessoas passaram isso na grande tribulação. Há um alívio para eles. O texto fala que eles estarão sob cuidado. O texto fala, e o cordeiro os pastoreará. Eles serão apacentados. O destino eterno deles, o texto fala também sobre consolo. Que Deus vai enxugar destas pessoas toda a lágrima. Sabe o que eu vejo aqui no finalzinho do capítulo 7? A fidelidade de Deus durante a tribulação, com resultados e glórias eternas. Irmãos, eu vou comentar nas aulas posteriores, mas pessoas convertidas naqueles dias serão caçadas, elas serão maltratadas, elas serão humilhadas, elas serão rejeitadas, elas serão torturadas, elas serão assassinadas, e mesmo dentro desse cenário de perseguição, Deus tem um propósito para o seu povo escolhido. E esse propósito, ele tem 4 partes: serviço, alívio, cuidado e também consolo. Eu quero concluir dizendo o seguinte, irmãos: hoje nós aprendemos que mesmo quando Deus julga com severidade, Ele também cela. Mesmo diante da ira, Deus também salva. A pergunta de Apocalipse 6:17, ela não foi silenciada, ela não foi evitada, ela foi devidamente no capítulo 7 respondida. Você se lembra da pergunta? Do versículo 17 do capítulo 6, quem é que pode suster-se? Resposta: quando Deus quer aplicar a sua ira, ninguém escapa. Mas Deus não é injusto para ficar esquecido do seu povo. Ele separou o seu povo, Ele protegeu o seu povo, e Ele conduzirá o seu povo triunfantemente para a eternidade. Nós estamos falando das pessoas salvas da tribulação. Eles também terão um final triunfante, a semelhança da igreja. Eles também terão. Amém? Vamos terminar com a palavra de oração? Senhor, obrigado por esse registro que fala sobre o futuro, a respeito de um período de juízo, e talvez pessoas que hoje não fazem parte da igreja, e com isso não serão arrebatadas quando o Senhor nas nuvens chamar a sua igreja. Mas nós sabemos que ainda haverá salvação neste mundo, e centenas, milhares de pessoas vão ouvir o Evangelho, elas vão se converter, e elas vão passar necessidades, elas vão passar privações, e muitas dessas pessoas serão presas, torturadas e mortas. Mas no seu plano, ó Deus, de redenção, o Senhor vai protegê-los, o Senhor vai consolá-los, e o Senhor tem um plano para eles também. Louvado seja o nome do Senhor. Peço a Ti que, diante daquilo que temos aprendido, que o nosso conhecimento a Teu respeito gere em nós temor, porque nós estamos falando de um Deus que é soberano sobre a história, sobre o tempo e sobre a vida do seu povo. Pedimos a Tua bênção e nos devolve em nossos lares em segurança. Em nome de Jesus. Amém. 337, vamos cantar este hino para encerrarmos este momento de estudo da Palavra de Deus. Faz-me um forasteiro, né? Creio que esse deve ser o seu desejo, né? Ser um forasteiro, aguardando a sua pátria celestial. Fique em pé junto comigo, se você puder. Cante comigo.
oração silenciosa. O culto está terminando. Que Deus abençoe cada um de vocês. Bom retorno para casa e até domingo.